Seja bem-vindo à segunda temporada do The Chosen, pessoal. Fala um oi pra todo mundo. Esse é o primeiro capítulo da segunda temporada. Olá, pessoal. Boa Tudo bom? noite. Oi pra todo mundo. Oi, você acordou bem? Nossa participante aqui já mais assídua do podcast. Eu já tenho 5 anos. Tudo bem, pessoal. Estamos começando hoje a segunda temporada do The Chosen. E a temporada começa bem significativa, porque começa com uma cena dos evangelhos sendo escritos, Sim. né? E os evangelhos são escritos muito tempo depois que Jesus já tinha, inclusive, morrido, né? E eu achei muito interessante como eles simbolizaram, assim, o pessoal contando a história pro João, o João tentando anotar, o Mateus um pouco mais, assim, sério, né, em relação aos detalhes que ele queria contar, mais rígido, como eles estavam criando ele. O que vocês acharam, assim, de ver os evangelhos sendo feitos, dessa cena? Alguém quer comentar? Achei muito emocionante essa parte, porque o desenrolar do episódio em si é trabalhado muito, né? A parte principalmente que João está em conversa com Maria, né? Porque o que inquietava mais João era por onde começar, né? E ele falou, Maria, né? Tipo, né? Você é a mãe, né? Me ajuda? O que eu posso fazer? Ela falou, não, que o seu coração vai dizer, né? Vamos, fica aí, né? Pensa bem, porque quando ele conversa um pouco com os discípulos, depois vem Maria, e ela fala que então ela vai descansar, e ele fica ali pensando, e a partir disso ele vai começar a rememorar ali, né, as passagens que ele teve com Cristo, que chega então a ele pensar como ele iniciaria. Mas eu achei muito emocionante. Ainda mais a conversa dele com Maria, porque ele me lembrou na hora ali, né, pela fala deles, quando Jesus fala para João mesmo, né, lembra que João seria essa representação do amor, fala, né, Maria, eis seu filho, né, que estava falando ali então que a partir de agora João teria também essa responsabilidade junto com Maria. Então eu lembrei disso, fiquei emocionado, senti uma emoção muito grande, que durante o capítulo eu fiquei mais emocionado ainda, né? Interessante que ela mesmo traz para ele, falou assim, olha, mesmo que se você for escrever todas as histórias de Jesus, nem na Terra inteira não caberia todos os livros. Eram muitos ensinamentos, eram ensinamentos o tempo todo. Então, ele tem que se contentar em escrever aquilo que eles se lembram, aquilo que foi muito marcante para eles, e que várias coisas vão se perder, né? Vão ficar aquilo que realmente estava planejado para ser como um guia, né? Isso aí dá uma dor no coração, né? Que a gente imagina que tem um monte de história que talvez não foi contada, As histórias que não foram sobreviveu, contadas. que não chegaram até nós, frases e exemplos e milagres, porque ele falava assim, aí ele passou por toda a Galiléia curando todo mundo, e você fala assim, nossa, mas como assim? Quantas curas? Quem que era? O que aconteceu? Porque só as que ele contou são tão emocionantes, mas realmente deixa espaço para muita coisa mais. Então, os evangelhos foram escritos ali ele está no ano de 62, né, como se ele estivesse começando a escrever. Parece que eles foram escritos, a maioria, entre os anos 60 e 70. E fala de um episódio ali, né, que quando o João tá ali, no início do episódio, eles trazem como se há pouco tempo Tiago Maior tivesse sido assassinado, né? Ele fala que eles estavam num momento de tristeza muito grande, né? Que mais um dos apóstolos ali não estavam com eles. Então, nesse momento também trouxe, né, essa lembrança para nós. Por falar no Thiago Maior ser assassinado, tem nada a ver com isso, né, gente? Mas o ator muda, né? Da Sim, primeira pra segunda temporada e tipo, eles não explicam nada, né? Só puf, colocam um outro lá. E é um cara mais diferentão mesmo, né? Assim, parece que o do primeiro, assim, eu tinha a impressão que ele era mais. Não sei, assim, ele não se destacava Eles tanto. trocaram 3 vezes o Thiago. Ah, é? Porque eles fizeram uma enquete com o público, a maioria não percebeu, assim como eu. Percebi só porque no começo eles avisam o ator fulano que vai fazer o Thiago nessa temporada. Trocaram 3 vezes. Ah, trocaram quando agora? Na quarta? Porque na terceira é aquele cara ainda. Não, trocaram até a terceira. Ele aparece, a partir de agora. Foi trocado 3 vezes já. Ah, então agora já é o terceiro, porque ele fica.
Ah, tá, beleza. Eu só lembro desse É cara. porque ele é o Tiago maior, então ele não cresceu, eu tinha que colocar. É. E o que me deixou também assim impactante no começo desse capítulo é quando o João, né, fala da necessidade de começar a fazer as anotações de cada um daqueles dos apóstolos ali. E ele fala, né, até a Maria, mãe de Jesus, fala, por que fazer tudo isso, né, fazer isso? E ele fala, aproveitar enquanto nossas memórias estão vivas ainda, né? E o que me deixa também, outra coisa também impactante, assim, um tempo depois, né, um bom tempo depois da morte de Jesus, essa necessidade, né, que eles sentiram de começar a querer falar sobre Jesus, seus ensinamentos. E também assim, me deixou muito emocionada que ter a necessidade de falar dele, mas também ao mesmo tempo era assim triste para eles, né? De lembrar tudo que passou com ele e como se revivia tudo novamente ali para poder falar, poder ajudar ali a escrever os evangelhos, né? Eu achei aquilo assim muito impactante, assim, gostei muito. E a gente começa a perceber ali também vai trazer esses vários evangelhos depois, né? Que a gente vai ter ali do Mateus, que vai escrever, vai ter do João, e cada um assim vai escrever de acordo ali com o que viveu, as suas experiências. Eu achei muito interessante essa parte, que Maria fala, até cita do Mateus, né? Que mostra essa diferença mesmo, que até uma coisa que a série traz, quando a caracterização da personalidade, da forma que é o Mateus, aí João fala, né, não, Mateus é muito literal, tipo, né, aconteceu na rede da forma que aconteceu. Do João já vem carregado um pouco mais com essa questão da emoção. De poesia, de emoção, né, do sentimento. Ele é de bem como mais poeta, ele viveu. Aí ele falou, não, Mateus é literal, né, aconteceu na rua. E cada um vai narrar ali de acordo com a sua experiência, né? Aquela forte necessidade, aquela missão que tem. E uma outra parte também, né? Eles colocam isso tão assim, tão a sério que tem uma parte lá, não sei se você conseguiu ver, quando ele fala, né? Jesus tinha um olhar diferente para João. Você lembra? E a Maria, né, naquele momento, fala que não, ele gostavam de todos. Ele amava todos. Não, eu vou escrever porque não, porque ele me amava. Eu vendo essa primeira parte da série, né, do primeiro episódio da segunda temporada, eu fico imaginando assim, quanta resiliência, sabe? Porque então eles estão num período de luto. Peraí, um querido amigo nosso morreu. O que eles vão fazer para dar sentido para toda essa dor? Vamos escrever do cara, vamos escrever de Jesus. Então eu acho que assim, é uma elevação e é uma resiliência tão potente que aquilo me tocou de uma maneira tão profunda que eu fiquei que nos inspira mesmo, né? Então, essa capacidade de utilizar toda essa dor, todo esse sofrimento que a gente sente para então semear luzes. Então ele fala lá, né, que sabe que estava começando e que eles ainda iriam passar por isso. Então, assim, Tiago tinha acabado de morrer e eles sabiam que provavelmente seria o fim da maioria, né? Ou de todos. Então, é muita coragem, né? Para continuar. E não só isso, né? Porque quando o João começa a fazer essa compilação, todos eles estão entendendo porque como foi a morte do Cristo, porque ele não simplesmente morreu, entre aspas, de morte natural. Ele teve uma morte provocada de forma violenta por aqueles que estavam perseguindo, e ali o ideal era tão forte que mesmo diante desses perigos, mesmo diante da dor do luto, eles escolheram, né, filha, fazer isso e deixar registrado o que mostra mais ainda a força deles diante daquelas tribulações. E é interessante que você pensa assim, não, mas os discípulos eram os discípulos. E aí você vai ver numa conversa entre eles ali o quanto cada um tinha um monte de dificuldade, o quanto cada um tinha imperfeições, vícios, uma série de coisas, né? E aí você fala assim, poxa, então eu também posso, né? Eu também, de alguma maneira, eu também posso, com as minhas imperfeições, forte, né? com as minhas dificuldades,
comigo tão vulnerável, né, tão pequeno, eu também posso ser um discípulo do Cristo. Eu acho que isso que Uma outra pergunta que eu ainda faria era o quanto que escrever sobre a experiência faz com que as lições possam ser extraídas de uma maneira melhor. Se a gente escrever sobre nossas vidas, será que também não teria lições muito significativas de Jesus, de Deus, na nossa vida mesmo? Se a gente for parar e falar, cara, qual momento da minha vida tem a mão de Deus ali muito, muito forte, que eu consigo identificar? E talvez se a gente escrever sobre a experiência, a gente conseguiria extrair muito melhor essa lição. Eu fiquei imaginando isso, assim, porque acho que na vida cada um deve ter uma história que valeria a pena ser contada de alguma forma, mas às vezes a gente não tem tanta ciência daquilo que acontece conosco e da ação de Jesus nas nossas vidas, da ação de Deus nas nossas vidas, e quando a gente consegue contar para alguém, ou pensar nisso, ou escrever sobre isso, aquilo pode trazer à tona, nossa, eu sou bem cuidado, Jesus me ama mesmo, igual o João, ele ama mesmo. só para ainda dentro dessa parte, agora que a Isis também acalmou aqui o coração, para a gente falar juntos, no capítulo 7 do Pai Nosso, tem uma frase aqui que fala assim: saber começar constitui serviço muito importante. Saber começar. Então, às vezes a gente fica tão preso assim, não, mas eu não estudo igual o Gabriel, eu não falo igual o fulano, eu não isso ou não aquilo, né? Não, eu vou esperar eu fazer 2 pós-graduações, mais 3 PhDs para eu poder falar com propriedade sobre Jesus. Não, vou esperar a gente ficar perfeito em conhecimento para fazer esse podcast, né? E aí não, saber começar constitui serviço muito importante, que eu acho que é isso, né? A caminhada de todos nós tem a ver com essa. Às vezes cada um vai ter um começo diferente, uma forma diferente, mas o importante é a gente sair dessa inércia espiritual. Eu achei, sobre isso que você falou agora, Gabi, eu achei tão interessante, porque é uma coisa que vai ser abordada, eu acho que praticamente no episódio inteiro, né? Que começa no último episódio da temporada 1, que é a Samaritana, porque, como mostra nesse episódio, né, a Samaritana saiu espalhando pela Samaria inteira sobre Jesus. Então eu fiquei pensando o seguinte, né, eu me questionei muito nesse episódio como que eu estou sendo um propagador do Evangelho de Jesus, como eu estou sendo um propagador das palavras de Jesus. Né, que às vezes, por exemplo, a gente fica assim, eu faço na mocidade, eu faço dentro do meu centro espírita. Mas dentro da mocidade, dentro do centro espírita, é a forma mais fácil de nós propagarmos. Porque estamos entre os nossos, entre aqueles que pensam da mesma forma, entre aqueles que você não vai receber uma crítica. Como que está fora? Quando alguém vem conversar alguma coisa sobre, eu me questionei muito isso. Será que eu falo? Né? Será que eu exponho? Será que eu estou espalhando por aí o bem que Jesus me faz, né? As transformações que já, igual o Rodrigo falou, as transformações que já ocorreram na minha vida, que demonstram o amor de Jesus por mim constantemente, eu estou mostrando para o outro? Porque, mais uma vez, eu retomo isso que eu acabei de falar, né? Porque para nós é muito cômodo falar dentro da casa espírita, que a gente está falando com os nossos. E com aqueles que não pensam da mesma forma? E com aqueles que não conhecem, principalmente os que não pensam da mesma forma, mas que conhecem Jesus, tudo bem, né? Cada um pensa de uma forma. E com aqueles que não conhecem e que eu tenho oportunidade de levar? E eles começam o capítulo na Samaria, que é um local de muita hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como traidores, como pessoas ruins, agressivas, e os samaritanos tinham os judeus da mesma forma, porque os judeus tinham quebrado um monte de templo da Samaria, tinham entrado lá, então era uma briga muito intensa há muito tempo, bem agressiva. Tanto que a gente vê algumas pessoas agredindo Jesus, ali, os discípulos, de forma totalmente não solicitada, né? Assim, sem ter nenhuma razão para aquilo. Então eles começam lá na Samaria estranhando muito o que eles estavam fazendo, ninguém tendo noção nenhuma por que eles estavam lá, o que eles estavam fazendo lá, se aquelas pessoas mereciam ou não, né? E o próprio James, que é o Tiago, né? Tiago Maior, e o João arando o campo, plantando sementes. Sim, e quando Jesus, né, pede para que eles fizessem, né, arasse o solo ali, preparasse o solo, plantasse sementes. Os outros ali é quando encontra
todo mundo assim, né? Jesus, tá, né? Agora você vai falar pra nós o que a gente tá fazendo aqui, né? Vamos, daqueles, né? Como se falasse, vamos aos fatos em si. Jesus fala, não, só um minuto que eu preciso ficar sozinho. Aí quando Jesus fica sozinho e João e Tiago vão atrás dele, acontece uma cena dessa, né? Que chegam ali afrontando Jesus, aí Tiago e João olham como se fosse, né, Jesus, né? Você não tá vendo o que tá acontecendo? O que eles estão fazendo? Você não vai fazer nada, né? Olha que ambiente hostil nós estamos. E aí vem aquilo que nós já tocamos no assunto várias vezes, né? Que Jesus sempre está ali repetindo, né? Que ele fala que ele que é aquilo que colabora com aquilo que eu acabei de falar. Para aqueles que já aceitam, para aqueles que já o adoram, para aqueles que a palavra já chegou, ele não, né? Qual que seria o efeito? Então ele estava ali realmente para aqueles que necessitavam, para aqueles que ainda questionam, para aqueles que precisam. Essa cena que o João e o Tiago Maior foram agressivos, ali ele pega para os batizar de filhos do trovão, Aham. né, que queriam invocar dos céus trovões para poder jogar o fogo divino nas pessoas que estavam provocando Jesus, né? E Jesus realmente chama, pelo Evangelho de Marcos, lá no Marcos capítulo 3, versículo 17, ele chama esses dois de filhos do trovão, Boanerges, que significava essa palavra. E só que no Evangelho de João ele não se refere como filho de trovão em momento nenhum. A única expressão que ele usa é aquele que Jesus amava. Então eles pegam essas duas características e colocam ali, né? Quando ele vai referir a si mesmo, ele fala assim, não, eu sou o discípulo que Jesus amava. E ali Jesus os apelida de filho do trovão, que eu achei bem interessante, e tem na música do Tim Vanessa, que é, né, filho do trovão. É muito, muito bom essas referências que existem Essa lá. parte do capítulo, eu achei ela que merece muita reflexão. Isso vai o que o Nicolas falou a respeito, que quando a gente está falando para os nossos, né, é mais fácil. Mas quando você se depara com aqueles que não pensam como a gente, que não agem como a gente e fazem crítica, isso é uma maneira de testar, né? Como que nós vamos reagir a esses tipos de situações? Uhum. E naquele momento, Jesus, quando viu que seus apóstolos lá, o João e o Tiago Maior, eles reagiu não àquilo que deveria ser, que era agir de uma forma harmoniosa, com amor, porque esse é o ensinamento que Jesus estava ensinando e que queria deixar, né, para seus apóstolos e para todo mundo ali. Só que naquele momento eles não corresponderam a esse tipo de ensinamento, né? Queria que é igual aquele olho por olho, dente por dente, né? E não era assim, porque Jesus falou, calma, eles não quem diz que eles não são mais dignos que você, não é? Eu achei tão interessante isso. E a gente, como é que a gente poderia encarar isso, né, se fosse conosco? Quando alguém às vezes fala da nossa, você é espírita, né, por exemplo, espírita é coisa do diabo. Como é que você vai ali trabalhar com esse tipo de coisa, Já entendeu? aconteceu com vocês? De alguém falar que vocês são Isso. espíritos na coisa do diabo ou não? Já. aconteceu com alguém? Na campanha, bateram na minha porta, na minha cara e falaram assim, espírita do demo. Falou assim, com essas palavras. Minha mãe. Isso foi em Portugal? Espírito do Demo. Então, Não, muitos anos atrás, É? isso que aconteceu. Tipo, eu tinha deve fazer uns 20 anos quando isso aconteceu. Nossa, não é. Só na campanha. eu acho que a sensação que eu tenho é que a forma de caçoar hoje não é muito bem com a doutrina em si, mas com alguns comportamentos. Por exemplo, não uso do álcool. Aí você vê claramente uma provocação. Eu, pelo menos, já sofri várias vezes, não sei se é da vida de vocês. De você não querer usar o álcool e aí haver uma pressão social ali para acontecer, que é um comportamento direto, que vem diretamente, né, da minha religião. Ou então você fazer alguma coisa quando tá todo mundo indo para uma determinada festa, tá saindo, tá fazendo tal coisa, você vai por encontro, viajar sei lá quanto tempo com seu próprio dinheiro para você encontrar as pessoas e poder fazer uma reunião. Então, às vezes esse comportamento em si é mais criticado do que diretamente a pessoa te dar uma bofetada em relação à religião.
Uhum. Agora, me veio uma segunda lição nessa mesma parte em que eles ficam agressivos, que é como o líder age com o tutelado que está agressivo. Porque a gente geralmente está ali naquela posição daqueles dois, o filho do trovão querendo bater nos outros, né? Agressivo, vou me vingar, vou provar para ele, eu vou discutir aqui na rede social, mostrar que isso ou que aquilo, que minha visão que é certa. A gente age assim. Mas e quando tem alguém, um jovem, quando tem uma pessoa do centro espírita que age de maneira impulsiva, agressiva e irritada? Como que a gente faz para lidar com isso? Uma coisa que eu achei interessante que Jesus fez foi o seguinte, porque às vezes nós somos impulsivos, falamos sem pensar, né? Uhum. Mas aí Jesus, ele trouxe a mesma fala, ele falou assim, tipo assim, né? Sério que você quer que desça o fogo Isso. para queimar os nossos irmãos ali? Tipo, você prestou atenção no que você acabou de falar? E eu acho interessante em qualquer situação, por exemplo, eu como professor, eu trabalho muito isso com os meus alunos, de trazer de uma forma mais suavizada, mas a mesma fala que a pessoa trouxe ali, para levar a reflexão. Sério que você quer que é isso que aconteça? Ele até fala assim, nossa, você falando assim, aí ficou diferente. Aí traz essa reflexão, né? Porque eu acho, voltando mais uma vez, eu acho como eles ali, né? Quando a gente pensa no trovão, a gente pensa nessa impulsividade, né? De estourou ali, mas nós somos assim. Até falando da música, né? Do Tim, da Vanessa, que no final eles falam, né, que João ele responde que seria o trovão apacentado. Será que não? Eu acho que eu ainda não sou um trovão apacentado, né? Porque eu ainda estouro, eu ainda vou lá, né? Falo, nossa, mas eu falei isso, mas eu falei isso não querendo falar, mas trazer de novo, igual a Letícia lembrou aqui que eles falaram, olhando por esse lado não era bem assim, né? Você falando não era o que eu realmente estava pensando. Mas ele também não foi aquele cara assim, não pode ser assim, você tem que parar com isso, vocês estão fazendo tudo errado, não tô aguentando mais, já ensinei vocês quantas vezes. Aquela forma meio pedante, que às vezes a gente pune alguém por tomar uma decisão ruim. Ele primeiro, ele impede que as coisas piorem, porque ele bota os braços na frente e fala, não, primeiro, vocês não vão, pronto, chega. Põe limite, claro. E depois ele vai refletir sobre isso, mas de uma maneira que não é humilhante, que não é agressiva. Mas ele foi enérgico. Eu acho que eles conseguiram demais, assim... misturar as duas coisas. O ator, né, a direção e tudo, ele foi enérgico. Foi uma das primeiras vezes, assim, pelo menos até agora no episódio, no The Chosen, que Jesus foi firme. Ele ficou bravo ali. Mas não foi um enérgico, assim, que violento. Muito ele pegou os dois ali, né? O que seria a verdadeira função do educador, né? O educador ele tem que ser enérgico, né? Mas ser enérgico não significa que você vai humilhar, destratar, impor, ali rebaixar o outro, colocar numa posição de inferioridade porque você é o líder, né? Você está à frente. Agora sim, uma coisa que repete nesse episódio e repete nessa cena, inclusive, é que Jesus sempre falando que ele veio pros doentes. Né? Ele veio para quem estava aberto para ele. E ele, nesse momento, ele chama o João e o Tiago, né? Até porque eles tinham pensado que Jesus tinha colocado eles para arar o campo, só para eles não ter contato com os samaritanos. Eles falaram, viu? Ele até tirou a gente de lá para a gente não ter contato com eles, né? Eu fiquei pensando assim, a cabeça, né? E é meio que a gente mesmo, assim, em alguns momentos, uma ignorância, né? De não entender o que Jesus está planejando para a gente. E aí Jesus chama eles, depois de acontecer essa cena com os judeus, e fala, olha, vocês perceberam que os samaritanos... o acolhimento que eles tiveram com Jesus, com as novidades, né, com a palavra, com os ensinamentos, que eles nem estavam necessitando das curas, de ver as curas para acreditar nele. Eles simplesmente aceitaram ali Jesus. Pela mensagem em si, né? E a mulher que era de má vida, que era ruim, que era isso, que era aquilo, que estava perdendo tempo, foi a que mais pregou sobre Jesus e contava para todo mundo e repetia, e o pessoal da vila, não, já falou mesmo, eu sei, é o cara.
Então, assim, o tanto que ela tava o tempo todo feliz, com a cara boa e pregando, e com o marido de novo, né? E tava Sim. tudo bem. Uma das coisas que ficou muito forte nesse capítulo foi a disputa entre os discípulos sobre quem será Saber o maior, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o Jesus mais ama. Isso parece acontecer lá no 62 ainda, estava acontecendo. Mas ali é uma coisa que fica bem forte. Quem será o maior? E o que vocês querem falar sobre isso? Assim, o que vocês pensaram ao ver isso aí? Na verdade, eu fiquei lembrando muito dos grupos espíritas, assim, os nossos grupos, porque às vezes nós temos dissidências internas tão grandes por questões mínimas que fogem do foco que é Jesus, que é a nossa redenção, digamos assim, né, o nosso caminho redentor no trabalho da Seara Espírita. E a gente fica discutindo ali, muitas vezes, por questões até de ideal que não seja disso, política, sobre e aí, por pensar diferente, a gente vai criando conflitos e etc. E isso vai tirando a gente do foco. Assim como uma discussão, por exemplo, quem vai liderar, ou quem vai ser o presidente, quem vai ser não sei quem vai ser... E você, às vezes, perde o foco. É como que aparece ali, eles têm uma tarefa e um deles começa a tomar a frente e fala, não, você vai fazer isso, tá aqui o dinheiro, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo, e o Simão fica incomodado, porque ele tinha, anteriormente ele tinha tomado a iniciativa, isso incomoda ele, outra pessoa ter tomado a frente. Então, provavelmente se você chegar num grupo espírita e falar assim, gente, quem é o maior? Todo mundo fala, que isso, todos nós somos de irmãos, imagina, não existe isso, Jesus ama todos nós, a gente já decorou essas falas. Agora, realmente, começa a mudar alguma coisa pra você ver. Aonde que você coloca água fluida depois do passe? Vai lá e muda isso aí pra você ver. E se a gente tivesse que citar alguém, a irmã Stufo vai falar no capítulo sobre o personalismo, né, que é a expressão do orgulho mais sutil e ao mesmo tempo importante no nosso dia a dia. Que, então é aquilo que eu quero que as coisas sejam feitas da minha maneira, porque a maneira com que eu acredito que é o correto, que é o melhor, né? E eu acho que isso conversa um pouco, inclusive com essa samaritana, né? Aquela que tá no terceiro marido, esqueci o nome dela. Que é essa mensagem que vem, né, para os malditos, né? Aqueles mal falados, para aqueles mais humildes. E eu acho que isso convoca uma reflexão. Não, então, peraí, eu estou escutando uma coisa boa dessa mulher. Então, eu acho que isso convoca a gente para um lugar de humildade, para a gente começar a analisar as coisas não por posições, mas pelo conteúdo, né? Então, eu vejo isso muito no episódio também, quando ele fala que ele não veio para os sãos, né? O médico não veio para os sãos, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E aí começar justamente naquele lugar, eu acho muito interessante. E vai conversar também com uma outra necessidade, que é a do Malaquias, né? Então, aquele Malaquias enquanto um criminoso, né, da sua época, que rouba o samaritano, né, da parábola O Bom Samaritano, mas nós estamos falando disso agora, estamos falando do ladrão, e que a gente não acha essa cena no Evangelho, né, mas eles trazem de uma maneira muito lúdica para nós como esse mesmo criminoso também é acolhido. Me pareceu muito a história do Bom Samaritano, vocês notaram essa referência, só que né? assim, Sim. Ele começa... invertido. depois ele vai pegar aquela história e contar como que ele foi socorrido. Mas assim, o pano de fundo parece muito o seu do Bom Samaritano. Não que ele tenha sido o Bom Samaritano, ele foi o Bom Samaritano. Não foi muito Foi lá legal. e bateu no cara. Mas ele vai contar depois daquele que o salvou, que também talvez era um samaritano, né? Só para complementar a parte, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 46 a 48, não é retratado explicitamente no episódio, mas vem uma frase para mim de Jesus que é muito marcante, né? Quando eles estão ali, Jesus, que já conhecia seus discípulos muito bem, sabia do pensamento deles, e a frase que marca nessa discussão de quem seria o maior é quando Jesus traz, né? Pois aquele que entre vocês for o menor, será o maior. Então Tiago maior será o bicho. Tiago menor será o maior. Tem Não. um médium. Mas logo antes disso, realmente mostra lá, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então realmente está lá nas escrituras
frequentemente essa expressão de que isso acontecia muito frequentemente. E no capítulo 9 de Lucas também tem a parte deles pedindo para jogar o trovão nas pessoas. Vocês já viram isso? Eu não sabia que tinha isso, eu achei que eles estavam assim, dando uma forçada de bala na série. Não, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Perguntaram Tiago e João. Lá, tá? Então, assim, realmente eles conseguiram juntar tanta coisa no capítulo, pequenas passagens que você vai vendo uma maestria, assim, muito bem escolhida desse processo. Mas entre as brigas dos discípulos, pessoal, o que mais vocês pensaram assim sobre essa questão de disputa, assim, para ver quem é maior, para ver quem era o líder? Na verdade, eu vi um contraste muito grande de lideranças com, por exemplo, a postura de Jesus enquanto líder no manejo de um momento passional, em que eles acabam de levar uma ofensa gravíssima naquela época, e ele, no calor da hora, ele consegue manejar, dando um exemplo do que é ser um líder, de que ele não é passivo, ele não é agressivo, ele é assertivo, enérgico e consegue trazer uma mensagem importantíssima do porquê de estar ali, etc., e devolvendo foco para aqueles discípulos, né? E aí, do outro lado, aqueles que estão querendo ser líderes, mas sem postura com essa postura, não se assemelha a essa postura de liderança de Jesus. Então, acho que nas nossas vidas, inclusive, dentro das pequenas lideranças que a gente assume, seja no lar, seja no aspecto laboral, acadêmico, etc., assim, fica forte para mim a mensagem de espelhar nessa liderança do Cristo, né? De nem a gente se omitir ou a gente deixar de colocar quando tem que ser colocado, mas também não trazendo isso de forma agressiva, né, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu vejo assim, um comparativo muito grande e de novo, assim, ainda nesse contexto, o quê? A pedagogia de Jesus. Eu acho que tinha que ser ressaltada, né? A pedagogia de Jesus, porque ainda nessa linha dele demonstrar na prática o que é ser líder, nas passagens em que ele está ensinando ali os samaritanos, pedagogicamente, ele não vem com a mensagem pronta. Às vezes ele vinha e perguntava para as pessoas o que ele achava disso, trazendo exemplos daquele cotidiano, daquele momento, e deixando a mensagem ser trazida assim, como uma maiêutica mesmo, daqueles que estavam ali escutando Cristo. Então, eu vi o tempo todo desse capítulo assim, essa ilustração da pedagogia e liderança do Cristo. Né, e no contexto deles ali, né? Porque ele pega a passagem lá da ovelha, ensinamento da ovelha perdida, e ele pergunta, né, tem algum pastor? Então, assim, ele pegou um exemplo ali da época, né, deles. Jesus era um pedagogo, assim, inexplicável. A maneira como ele agia, ele fazia, e a gente percebe que os apóstolos, eles estavam em construção ainda. Jesus sabia, conhecia perfeitamente as qualidades e as imperfeições de cada um. E as tarefas que a gente percebe que ele pedia para que cada um fazia, ele sabia o porquê que ele estava pedindo. Ele queria ensinar de acordo com as imperfeições de cada um daqueles, para eles poderem entender. Isso é magnífico, a gente vê isso aí, você entendeu? Isso aí, mais uma vez, me meteu essa questão mesmo do educador em si, de entender, primeiro, que cada um tem seu tempo, Sim. que cada um recebe a mensagem de uma forma que você não pode cobrar de todos da mesma forma. E Jesus entendia muito bem isso, né? Ele entendia como cada um recebia, a hora de cada um. Ele conhecia a potencialidade de cada um. Exatamente. Né? Mas ele ainda tinha paciência de entender assim, não, ainda eles estão aqui. Ele sabia que o João ia ser o João, né? Ia fazer o que ia fazer. Ele até fala, em algum momento você vai ter esse poder que você quer. Quando ele fala lá de, se eu tivesse poder, eu jogava os raios. Mas ele ainda não tinha.
Mas ele Não, ele falou na sabia. hora da cura, né, na verdade, né? A hora que ele acorda de ter curado. Não, vamos chegar nessa parte ainda. Ele Não, acorda mas de no manhã. momento que ele fala, dos raios, ele fala, vocês ainda vão ter o momento de ter, mas ainda não é. Então ele sabia que ainda tinha essa potencialidade por vir, né? Mas tinha paciência de entender onde eles ainda estavam. E voltando àquela questão que você estava falando da ovelha, uma coisa me chamou muita atenção também, no momento que ele estava pregando lá em Samaria, né? E ele perguntou um dos que estavam lá ouvindo ele, quem que era pastor, né? E ele fala, se você tiver 99, né, ovelhas, e uma delas ficar perdida, o que que você faria, né? Você ia atrás daquela que está perdida. Essa E foi ficaria- com Malaquias, é, né? Quando ele- eles vão jantar na casa dele e ele tem coragem de falar do passado dele, porque ele não estava entendendo por que Jesus estava. Que ele tinha sido convidado para ir lá na casa do cara da sinagoga, no prefeito da cidade, no vereador, no político, não sei o quê. Todo mundo convidou ele, foi para casa de um cara que tinha feito um monte de coisa ruim. E ele não estava entendendo, aí ele faz essa reflexão, né? Por quê? E no momento que ele estava lá depois, os discípulos, né, os apóstolos dele perguntam, né, por que que ele ia fazer aquele jantar lá na casa de Malaquias. E ele fala, o céu fica em festa quando a gente consegue ajudar aquele que está doente, aquele que está com as imperfeições, no sentido de pecado, né? Eu achei tão interessante isso, porque muitas vezes a gente tem mais preocupação, às vezes, com os nós. E a gente tem dificuldade de ajudar aquele que está doente mesmo, né? Com todas as imperfeições que é contra a gente. E a gente fala assim, não, deixa pra lá, né? Não vou mexer com isso, me dá dor de cabeça. Então, assim, eu achei tão interessante essa questão. E nós, como espírita, né? Qual que é a nossa missão diante dessas pessoas? De você poder ajudar essas pessoas que estão perdidas, que estão doentes, que não têm direção, não sabem se encontrar. Como nós podemos ajudar essas pessoas, né? Inspirado na postura do Cristo, né? É Isso. tentar olhar para essa condição, o que que o outro tem, o que que o outro precisa, como que eu posso ajudar o outro a caminhar e caminhar junto dele, né? Então, e eu acho que isso é todo um trabalho de paciência e tolerância, porque você tá ali do lado de uma pessoa que tá fazendo, que quer coisas, que tem suas más inclinações e quer exercitar essas más inclinações, ainda é muito desafiador pra gente. Né, e quantas lições ele vai trazer aí para nós nessa história que a série vai trazer, nessa história do Malaquias em si, né? Que primeiro, quando ele chega ali, né, todos os discípulos têm a responsabilidade de comprar uma coisa para um grande jantar. Que jantar que é esse? Primeiro, né, aí eles pensam, né, é um grande jantar. Outra coisa, é João e Tiago lavrando a terra e eles pensaram, e na hora que eles se consagram, ele fala, sério, né? A gente esse tempo aqui e a gente lavrando uma terra de um samaritano. Se eu soubesse, eu ia fazer. E quantas vezes também, né? Nós não somos levados a isso. Se a gente souber de verdade das coisas, nós não faríamos, mas a gente sabe da nossa necessidade. A gente sabe que precisa. Eu acho que esse é um outro ensinamento dessa série, porque mostra a hora que eles estão lá decidindo alguma coisa naquela primeira casa que eles estão. Jesus fala, vou deixar vocês decidir. Ele já tinha um plano, mas ele falou, pode decidir. Aí teve outro momento que eles estão lá comendo, que é o momento que fala, não, vamos decidir. Não, não vamos. Vamos votar. Aí algum deles fala, por que a gente vai decidir se ele depois vai mudar tudo, né? E aí depois eles ficam discutindo, onde a gente vai jantar? E aí vem Jesus, manda fazer uma coisa, cada um faz, não entende nada. Aí fala, vamos ali, todo mundo vai, tá entendendo nada. Então eu fico pensando assim, quantas vezes na vida a gente tem que só confiar e fazer, né? A gente não entende muito bem mesmo para onde que tá indo. Mas eu fiquei pensando assim, na gente como encarnado aqui, com essa não consciência, igual os apóstolos estavam ali, sem entender mesmo o que estava acontecendo, sem entender o que Jesus queria com aquilo ali. Então, muitas vezes na vida tem muitas coisas que a gente não vai entender,
e que a gente simplesmente vai ter que confiar, fazer, e talvez lá na frente só, ou talvez só do lado de lá, a gente vai entender o porquê, né, a lição que aquilo ali tinha pra gente, né? Não, e o interessante, né, então, quando ele fala ali, né, que a terra foi lavrada, que o jantar seria, ele fala, eu não tenho nada para oferecer, né? Aí Sim. os discípulos todos ali com tudo que compraram na mão, eles falam, não, nós estamos levando, né? E aí, pelo olhar do Malaquias, tipo, né, ele tá indo pra minha casa mesmo, tal, e aí depois que acontece o jantar, que eles estão ali confraternizando e tudo mais, que ele começa a contar, eu acho interessante, é claro, né, que toda a narrativa dele, contando toda a história e tudo mais, mas ao final, quando ele termina de contar, quando ele olha para Jesus, ele fala, né, você já sabia de tudo que eu tô falando, né? Tipo, eu tô falando aqui só para exteriorizar, para os outros saberem, né? Mas você já sabia disso tudo, né? E da gente ter essa confiança mesmo. Jesus sabe de tudo que nós estamos passando. Ele nos conhece muito bem. Mas às vezes, assim como Malaquias exteriorizou, será que a gente reconhece as coisas que nós realmente precisamos? Nossas necessidades. Nossas necessidades? Porque é muito fácil que, mais uma vez, voltando para a postura do educador, você ali como professor dentro de sala de aula, tá vendo que sua aula tem uma dificuldade. Você vai auxiliar, ensinar, ou você vai perder a paciência e vai lá e vai fazer por ele. Ah, você não sabe fazer essa operação matemática? Tá aqui. Ou então o pai e a mãe, né, que tá ali ensinando, o filho não aprende, ensinando, o filho não aprende. Ah, não, toma, isso aqui é isso e pronto, acabou. O resultado é esse. Jesus poderia muito bem fazer, né? Eu sei de tudo que você necessita, então toma isso aqui que você precisa. Mas nós reconhecemos que nós estamos necessitando, nós sabemos das nossas reais necessidades, porque se Jesus fosse fazer por nós, seria muito fácil, né? Qual que seria o nosso Existe mérito? um processo que é necessário, Sim, né, que a gente passe por ele como instrutores, como trabalhadores, como médiums, como estudantes, e aí que a gente fica tentando correr, né, achar que o resultado é a multiplicação necessariamente de Não. pessoas, outras coisas E é assim. engraçado, né, que eu vejo muito, eu e também outros amigos espíritas, que a gente pensa o seguinte, nós estamos aí há quantas e quantas encarnações errando, caindo no mesmo erro muitas vezes, e aí a gente chega aqui, né, parece que agora eu tenho conhecimento espírita, eu tenho que melhorar toda essa encarnação, né? Aí a gente começa a se cobrar demais. A cobrança é necessária, é claro, né, que nós temos conhecimento, mas você demorou tanto tempo, né, para chegar, né, a ter esse reconhecimento que o processo de aprendizagem também é lento, é gradual. E vocês estão falando sobre isso, o que me passa pela cabeça, o que eu venho pensando, é que a gente precisa de uma abertura, de uma espontaneidade para as coisas, né? De olhar para isso, mesmo como como a gente estava falando mais no início desse podcast, né? Que os apóstolos olharam para a morte do Tiago Maior e falaram de alguma forma, né? O que eu posso fazer com isso? Então, e eu falei isso para os meninos na aula da mocidade de hoje sobre os apóstolos, né? Nós estamos constantemente recebendo chamados para nosso auto-melhoramento, né? Existem mensagens de reforma íntima que estão aí, ó. Basta a gente olhar com abertura para essas cenas, para isso que acontece, e com resiliência, é claro, transformar toda essa dor, todas essas dificuldades num autoconhecimento, num auto-melhoramento. Não, então peraí, então tá acontecendo isso comigo. Quero gritar, quero falar um palavrão, né? O palavrão vai me evitar, mas eu posso gritar um pouquinho, né, contra as paredes, e aí eu vou acalmar. Aí eu acalmo e eu vou elevar meus pensamentos a Deus para pedir para Ele tirar toda aquela má inclinação, todos aqueles pensamentos menos felizes, e aí a partir daí eu vou planejar como que eu posso me reerguer, como que eu posso me reconstruir a cada dificuldade, né? Isso é um aprendizado desafiador, que a vida nos convoca diuturnamente ali nas cenas, que nos desafia a gente no nosso personalismo, nas nossas dificuldades. O que a gente tem que tomar cuidado, eu entendo que o remédio é o processo, né? E às vezes, quando nós estamos mais adoecidos do que o basal, eu me afasto do processo na tentativa de recuperar para eu retomar um ritmo no processo. E aí, quando eu estou chamando de processo, eu estou falando do trabalho espírita,
dentro da atividade que cada um exerce, na evangelização infantil, na evangelização da mocidade, né, no esclarecimento em família, nas campanhas de divulgação, semanalmente no trabalho voluntário, etc, etc, etc. Porque é esse processo, é essa caminhada que homeopaticamente vai moldando os meus padrões persistentes espirituais que eu trago hoje como reflexo na minha personalidade atual. Então, se não houver algo que vai modelar isso constantemente, e eu me afasto do processo quando eu não estou me sentindo bem de alguma forma, a chance de eu retomar a caminhada é mais difícil, tem os processos obsessivos que vinculam a nós nesses momentos de maior fragilidade. Então, lembrar que o remédio é a caminhada também, porque senão eu corro um grande risco de dizer eu não estou bem, então eu não vou. Mas espera aí, Jesus não veio para os sãos. Eu preciso buscar Jesus, a Letícia estava dizendo, né? Eles continuaram seguindo mesmo sem entender muito bem. Então eu preciso continuar seguindo no meu processo, na minha caminhada, na minha escola espiritual, mesmo que eu não entenda muito bem, gente, mas que tipo de virtude? Eu não estou conseguindo intelectualizar qual virtude eu estou melhorando na campanha de Fraternidade de Souza toda semana, porque eu não estou humilde o suficiente, mas... Confia. E quem disse que tinha um pacotinho, né, de campanhas? Se você fizer 5 campanhas, acabou, humilde, nota 10. Se você fizer 10, não existe essa conta matemática, né? Então, a gente precisa fazer, continuar. O processo é lento e, como o Nicolas falou, a gente tá nisso há milênios, né? E aí, só para te complementar, Gabi, então às vezes vai ter aquelas semanas que a gente passa muitas dificuldades e aí bate aquela vontade, fala assim, não quero ir. E às vezes a gente não consegue planejar a aula, não consegue dar aula, não consegue fazer atividade, mas não posso faltar. Eu tenho que estar lá. Então, será que eu não posso ir como aluno dessa vez, mas ainda lá e recebendo todos esses benefícios? E aí, melhorando no processo, conseguindo ajudar naquela aula que às vezes eu não ajudei a planejar, que eu não ajudei aquele trabalho que O problema inicialmente de construir essa ideia de que o coordenador é muito bom, é muito infalível e tudo mais, idealizar, é que quando né? o cara erra, porque ele vai quebrar a cara num monte de coisa, toma algumas decisões ruins, ele fica tão envergonhado que ele desaparece. Ele não quer ir mais, ele não consegue lidar, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes, a pessoa ter uma queda e aí não conseguir tolerar a sensação das pessoas saberem que ele fez uma coisa que é muito ruim. Que é uma coisa que, no caso, a exposição porque construiu a ideia de que não, eu sou o cara, eu sou o espírito, eu sou o palestrante, eu sou o coordenador, então eu preciso ser. É lógico que a gente precisa realmente buscar o máximo da pureza porque a gente conseguir almejar, né? Pureza é difícil, mas pelo menos fazer o bem, que é o caminho. Agora, se a gente deixar construir essa figura de que nós somos imaculados, aí nós estamos nos preparando para quebrar a cara e depois não conseguir lidar com isso. E se eu, de novo, tivesse que citar um livro, eu citaria Irmãs do Fogo, no capítulo que ela vai falar, confessem-te entre si mesmos, alguma coisa assim, né? Então, incentivando Confessai-vos uns aos outros. Confessai-vos uns aos outros. Obrigado, Rodrigo. Então, no sentido de falar assim, não, então vamos fazer um grupo onde a gente tire as máscaras, onde a gente fale das nossas dificuldades mais íntimas, um grupo seguro, né? Onde a gente confia ali pra gente falar das nossas dificuldades mais íntimas e a gente se É acolher. grupo de WhatsApp, não, que você tá falando. Não, não é grupo de WhatsApp. Não põe no grupo. É aquele grupo pessoal ali no tete-a-tete. E falar das nossas dificuldades, porque isso nos aproxima, né? Isso cria vínculo, cria proximidade, isso também humaniza esse processo. Então peraí, todos nós temos dificuldades. O Gabriel, ele não é odiado por Deus, ele é mais um. Bem, podemos seguir para a próxima parte, que eu acho interessante. Né? Bom, Jesus aceita falar na sinagoga. É interessante porque, enquanto eles colocam ali os judeus sempre achando absurdo tudo que ele fala e querendo arrumar armadilhas, os samaritanos o queriam escutar falando da palavra de Deus. E ele chega lá e tem uma fala que eu acho interessantíssima, que ele fala isso aqui, tá os 5 livros de Moisés na ordem certa que deveria ser, todo cheio de ouro, todo enfeitado. Opa. E ele manda chamar João. E quando João chega lá, ele fala, eles só têm Moisés. E aí João fala assim, nossa, mas eles estão perdendo tanto.
E eu achei interessantíssimo, porque isso é uma realidade até hoje, essa questão assim de você pegar 5 livros de alguém, se é a única fonte que você tem possível de ser consultada, sagrada e que não pode absolutamente ter nenhum tipo de complementação, né? Existe essa visão. E nossa, eles estão perdendo tanto. Eu achei muito interessante, assim, a visão de ter... Tem tanta ideia boa, tem tanta coisa que vem de Deus e que poderia somar com essa obra, né? Que no caso ele usa o Velho Testamento, depois vem o Novo Testamento, e depois vem o próprio Espiritismo dentro da obra de Kardec, e depois vem o complemento à obra de Kardec, que ele mesmo disse que viria. E continua vindo. E continua vindo, né? Não era só Kardec, não era só Chico, não era... E nós precisamos continuar tendo o crescimento. E esse exercício da gente olhar para essas obras que vão vindo sempre, né? É uma coisa que lá no livro dos médiuns ele vai falar para a gente tomar cuidado, ter bom senso, conhecer a obra, conhecer não aquele nome que assina na psicografia, que assina o livro, mas conhecer sobretudo aquilo que está sendo dito, a mensagem daquelas palavras, né? Então o livro o livro dos médiuns, ele orienta a gente a isso, a tomar cuidado com algumas escritas, com algumas mensagens que podem vir, que têm palavras muito bonitas, mas cujo cunho moral é pobre, né? Então, eu acho que isso é um exercício que o próprio Kardec fez lá atrás e que pra gente é grandiosíssimo, muito cansativo, mas muito grandioso, que é olhar para mim, olhar para o que está escrito, olhar para todo o evangelho e estudar. E aí eu vou aprendendo naquele processo, eu vou me questionando também a parte de cenas que vão passando na minha cabeça. Será que é isso mesmo que ele está falando que é o certo? Então eu acho que é um exercício, é desafiador, né? E disseram que seria assim. Outra vez a gente olha a postura de Jesus. Qual que foi? Porque ele poderia falar assim, não, né? Vocês me chamaram para falar, então eu vou falar. Já tem coisa muito mais nova, já tem coisa muito mais interessante aqui, porque tem um profeta tal, tem um profeta tal, que ele conhecia todos, né? Vou falar deles, vou complementar. Não. Então, se aquele grupo, ele tinha isso aqui como verdade, a necessidade deles era falar sobre só restrita aos 5 livros de Moisés, então eu vou usar esse exemplo que é para essas pessoas. Vou utilizar esse recurso, que também é um bom recurso. Então, não necessariamente você tem que ficar também esfregando na cara dos outros o que você sabe, que você aceita e que a pessoa ainda não aceitou como uma verdade. Isso quer dizer que a gente vai conversar com uma pessoa, a gente precisa voltar lá em Jesus mesmo e parar ali, porque a pessoa não quer avançar nesse sentido de compreender as lições resgatadas de Jesus no cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. Talvez ela esteja lá em Moisés, talvez ela esteja, né, num determinado ponto que a gente precisa ali extrair o que é bom naquilo e aproveitar dentro daquela lição. Então, mais uma vez, uma lição de humildade dele, que sabia todo, e escolheu aquilo que aquele pessoal queria, gostava, reconhecia como verdade, para poder trazer mais um ensinamento. Como fala no Espiritismo, né? Jesus não veio destruir, né? Ali, ele veio cumprir. Então, na verdade, ele queria usar aquela lei que era adotada lá como verdade, mas falar de uma maneira diferente, né? Fazer as pessoas ter uma interpretação diferente. É verdade. E aí eles começam um paralelo muito interessante, que começa a fazer o flashback ao mesmo tempo. Enquanto ele lia, acho que é a cena que você falou, que fica vendo João chorando, e a gente chora também, porque é muito emocionante. Mas ele escolheu a primeira parte da Gênesis. E aí ele mostra ao mesmo tempo João escrevendo a primeira parte do próprio Evangelho, que era uma referência à Gênesis, né? E colocando as duas passagens lado a lado, as duas poéticas, as duas simbólicas, muito mais do que literais, e eles ao mesmo fazem aquele paralelo maravilhoso no final do capítulo, abrindo a segunda temporada com um começo, né? Eles começam com a Gênesis, começam do começo, começam com o começo do Evangelho do João. Então é o começo agora. Vamos abrir toda essa maravilha, todo esse Evangelho, tudo que foi feito para essas pessoas. Então é uma nova temporada, um novo começo, uma nova lição, e isso é simbolizado através dessas duas passagens de começo. Que eu sempre confundi uma com a outra, não sabia qual que era de Moisés, qual que era de João. Por muito tempo, né? Então, há um tempo atrás eu estudei aí. Ficou na minha cabeça, mas elas são, não sei se vocês acham que é legal a gente
parar para comparar as duas, né, o que que tem em uma, o que que tem em outra, Se tiver aí, já traz para nós. eu tô com uma parte que tá em inglês, eu posso fazer uma tradução errada aqui, mas eu vou falando. No começo, Deus criou os céus e a terra. Isso aqui é a parte da Gênese. A terra estava sem forma e vazia, e a escuridão reinava. Então o Espírito de Deus, que estava sobrevoando pelas águas, sobrevoando as águas, Deus disse: faça-se luz, e houve luz. Então Deus percebeu que a luz era boa, e Deus separou a escuridão da luz. Deus chamou de luz o dia, e a escuridão ele chamou de noite. E tinha também o entardecer e a manhã do primeiro dia. Então começa assim o livro de Moisés, a Gênese. E aí o de João começa, no começo era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada teria sido feito. Ele era a vida e a luz dos homens. Essa luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue vencer. Mas é uma tradução pinha aqui, gente. Mas eu achei muito legal, assim, ele traz já a figura do Cristo como o Criador divino. Isso é recuperado lá no livro Universo e Vida, em que Áureo coloca Jesus, os Cristos, como o verbo de Deus. Aqueles que auxiliam os co-criadores, no sentido de executores da vontade de Deus. Então João capta aqui, faz um paralelo maravilhoso com Moisés, mas ele traz a figura de Jesus como central. Ali, na ideia de Moisés, era Deus. Ali, o verbo, qual era o verbo de Deus? Era o próprio Cristo. Era Jesus que veio materializar ideias e a vontade divina, né? Auxiliando na construção do mundo e de todas as coisas. Lindíssimo, né, gente, esse capítulo. Demais. Lindo. Tudo bem. Alguém quer deixar uma mensagem final para aquele que está assistindo? Assistam. The Chosen. Tudo bem. A gente queria pedir para você, se você gostou desse capítulo, fazer o seu comentário aqui para a gente saber que você está escutando, você que está aqui conosco, né? Tem algumas pessoas que vieram falar que estavam assistindo, mas a gente não viu os comentários dela aqui, então deixe seu comentário, deixe seu like. Aí, pessoal. Ó, a Isa está mandando um abraço dela. Não manda vírus, não, filha. Um abraço, pessoal. Maranhão, Brasília, o pessoal acompanhando aí, né? Vamos compartilhar conosco também aquilo que vocês estão encontrando de estudos, estudos complementares e comentários de maneira geral também, isso é legal. Tudo bem. Bem, então fala tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.